expectativa aí do avivamento já para o Brasil. Dá um glória a Deus aí. Aleluia, glória a Deus. Tem ninguém aí fora não? Só quem está trabalhando? Aí fora também, tanto aqui na calçada quanto aqui atrás. Está todo mundo aqui já? Oi? Fala que se não, eu vou pedir para o anjo ir aí com a espada na mão. Ó, e é melhor o anjo ir do que eu. Quantos crentes em Jesus eu tenho que dar um glória a Deus? Então, a gente está no propósito de jejum, né? Propósito de jejum de oração aqui de 21 dias. Aliás, eu quero glorificar a Deus pelo Ministério de Intercessão da Betel. E todos que ontem tiveram aqui nas 24 horas de torre de oração. Ontem, às 6 da manhã, começou a torre de oração aqui e foi até 6 da manhã de hoje, que na verdade emendou com o culto da manhã, né? Então, tivemos aqui de 3 em 3 horas, um turno, levantando um altar de adoração, clamando, adorando, orando pelos propósitos, né? E eu não tenho dúvidas que este céu aberto que está aqui é resultado da oração de ontem, aqui, dessa torre de vigília aqui, ou de vigia, né? Também pode ser falado assim. E foi uma bênção. Eu pude estar aqui, queria ter vindo em um período maior, mas cheguei aqui à noite, umas 9, 10 e pouco, não, cheguei mais, cheguei 11 e pouca, e fui até quase 2 da manhã aqui, também com nossos irmãos, palavras aqui poderosas sendo ministradas pelos servos de Deus, e foi uma noite tremenda também que eu vivi com os irmãos, né? E a madrugada toda teve alguém aqui orando e ministrando ao Senhor. E aí, sexta-feira agora é que dia? Dia 12, é isso? Dia 12, né? Então, e na minha agenda aqui não tem nada. Mas agora vai ter. O que vai ter sexta-feira, irmãos? Não, vai ser mini vigília mesmo. E só vai ser só meia dúzia só que vai vir, né? Só vai ser só gente que vibrou, né? Mas eu vou te dar, se você quiser, mas aí só vibra, né? Só aplaude, glorifica, dá pulo, dá cambalhota, se você for vir, né? Então, finge que eu não falei nada, vou fazer um anúncio de novo, irmãos, olha, sexta-feira agora, dia 12 de setembro, nós temos mini vigília aqui na Betel. Então, vocês que deram vibrar aí, vai estar aqui comigo aqui, amém? Me pediram, irmãos, me pediram, então quem me pediu tem que vir também, né? Fechou, irmãos? Então, sexta-feira, mini vigília? Amém. Sabe quem vai estar aqui? Isso, Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito Santo, vai estar todo mundo aqui. Não falte, tá? Não falte. Então foi uma bênção, né? Bom, como eu disse, nós estamos num jejum espiritual, mas Deus resolveu nos dar um mocotó agora à noite. Quem está disposto a receber um mocotó aí espiritual? Eu vou pedir o pessoal da recepção para fechar a porta aqui. É brincadeira, gente, calma. É brincadeira, irmão. Ele acreditou. É para ninguém fugir. É para ninguém correr. Não, irmãos. O anjo do concerto está aqui, irmãos. Quem está visitando ou vai voltar porque gostou, ou não vai nunca mais entrar aqui. Mas amém. Vamos pregar a palavra do Senhor, amém? Abra sua Bíblia aí em 1 João, capítulo 2, versículos de 15 a 17. Pessoal da live aí, está disposto a comer um mocotó espiritual aí, ó? Se tá, dá um glória a Deus aí, um aleluia. Ou então, pede para sair. Brincadeira, fica aí com a gente. Ó, já tem gente dando glória aqui já. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículos 15 a 17. Nós vamos ler 3 versículos, eu vou ler 2, você vai ler 1, tá bom? Eu vou ler o 15 e o 17, você vai ler o 16, tá bom? Então, bem forte, bem bonito aqui, tá? Durante a mensagem, alguns
Alguns textos que eu vou citar vai aparecer ali, outros talvez eu peça para a igreja ler. E quando você for ler os textos que vai ser citado, você lê bem forte também, bem bonito, tá bom? Assim diz o Senhor através de sua santa palavra: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, a igreja. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Espírito Santo, estamos prontos para receber a tua palavra. Fala conosco, Senhor Deus. Pai, não deixa sair da minha boca nada que não venha do céu. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa nos alcançar com esta palavra, e que esta palavra gere em nós um avivamento, gere em nós, Senhor Deus, uma aparência maior e melhor contigo, Senhor Deus. Que esta palavra melhor, Pai, se torne uma semelhança, nos torne uma semelhança contigo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor possa me usar de forma tremenda e poderosa aqui nesta noite, na unção do teu Espírito. Eu deposito, Senhor Deus, diante de ti toda a minha capacidade humana, intelectual, bíblica e teológica, Senhor. Que tudo isso seja apenas uma ferramenta nas tuas mãos para nos alcançar aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. O tema, amados, desta palavra, ela está no texto, não ameis o mundo. Aqui há uma ordem de Deus que foi dada por meio do seu apóstolo João à igreja de Jesus, e é o tema: não ameis o mundo. Nesse tempo de avivamento que eu tenho proclamado com vocês, uma das coisas que eu venho falando é que um dos propósitos deste avivamento é restaurar o caráter da igreja. Guarde isso no seu coração nessa noite, porque esta palavra, ela tem essa finalidade: forjar o caráter de Cristo em nós. Amém? Então, se nós estamos num tempo de avivamento, e um dos propósitos deste avivamento é restaurar o caráter da igreja, eu preciso muito que você preste atenção na palavra que vai ser pregada. É uma palavra 100% bíblica. Bíblica. E tudo que eu vou falar aqui é com base na palavra. E se você não estiver atento, ligado, ligada com o Senhor, você pode não receber aquilo que Deus vai falar. Mas não dá mais tempo, irmãos, de brincarmos de ser crente. Não dá para termos nome só de crente. Senão nós vamos ser como uma das igrejas da Ásia, que eu não me lembro agora o nome, não sei se é Éfeso. Eu acho que é Éfeso, mas não lembro mais se é esse o nome. Que diz assim, tem nomes de que vive, mas é morta. Que coisa triste, né? Uma igreja que tinha o nome de que vivia para os homens, mas diante de Deus era morta. Então esta palavra vai nos ajudar a nos manter vivos perante o Senhor. Ou se há mortos, restaurar e você estar aqui novamente com vida no nome de Jesus. Então, diante desta palavra, quando a Bíblia fala de mundo, mundo aqui nesse contexto do texto é cosmos, no grego. E geralmente está se referindo ao modo de vida desta era, promovido por Satanás. Então, quem está promovendo o modo de vida do mundo, quem é? Fala mais alto.
Só essa vez também, quem não merece ouvir de novo o nome dele, não. Mas é só para, nesse contexto aqui, vale a pena falar para você entender a gravidade do que a Bíblia está dizendo. E para João estar falando para a igreja não amar o mundo, é porque eles estavam amando o mundo. Mas aqui na Betel não tem ninguém amando o mundo, não. Aqui eu só estou pregando preventivamente, é só para a gente poder não se perder. Eu creio nisso. Mas se houver alguém na Betel amando o mundo, você vai ter oportunidade de se converter nessa noite. Então, este modo de vida promovido por Satanás, ele é um estilo de vida totalmente contrário à vontade de Deus. Este estilo de vida não consiste somente nos prazeres, obviamente malignos, imorais e pecaminosos, mas também se refere ao espírito de rebelião, de resistência e de indiferença que nele age contra Deus e sua revelação. Sabe o que Deus está falando, Vitorino? Que um crente que ama o mundo, ele está sendo influenciado por um espírito de rebelião, por um espírito de resistência, de indiferença. E se tiver pessoas aqui, crentes, vivendo com o pé no mundo, ou você se converte, ou você deixa o Espírito Santo mudar a tua mente, gerar uma metanoia em você, ou você vai continuar sendo influenciado por esse espírito de rebelião, de resistência, de indiferença a tudo aquilo que está na palavra de Deus. Isso ocorre em todos os aspectos da vida humana que não está sob o senhorio de Cristo. É importante considerar que a mente que governa o sistema do mundo é Satanás, pois a Bíblia faz esta afirmação em 1 João capítulo 5, versículo 19. Pode colocar aí, por gentileza. Você pode ler? Vamos lá, 1, 2, 3, igreja. O mundo inteiro, irmãos, jaz no maligno. Essa palavra ali, mundo, é a mesma aqui do texto do capítulo 2, cosmos, sistema. O mundo está totalmente dominado por Satanás. E todos nós sabemos disso, até quem não é crente, irmãos, até quem não é cristão, já tem este entendimento pelas coisas que tem ou vem acontecendo no mundo. As próprias pessoas que estão lá no mundo, quando elas veem as atrocidades que estão acontecendo, as injustiças que estão acontecendo, elas conseguem entender que não é humano, é desumano. Aliás, passa de ser, às vezes, até desumano. É mesmo maligno o negócio. Então, todos nós, de alguma maneira, entendemos isso. Quando paramos, aliás, neste tempo de avivamento que temos vivido, se tem algo que tem tentado apagar o fogo do Espírito Santo na vida de muitos cristãos e impedido muitos de romperem em um poderoso avivamento, é a maneira sutil que Satanás tem encontrado de influenciar muitos crentes com o sistema mundano. Quando paramos para analisar as ações, pensamentos, sentimentos e a maneira de como muitos crentes estão conduzindo suas vidas, chegamos à conclusão que mais tem a ver com a forma do mundo do que com a conduta do reino de Deus. E aí isso vai completamente na contramão do que o apóstolo Paulo falou e que serve para nós, a igreja de Roma, no capítulo 12, versículo 2 de Romanos. O que diz o texto? E não vos conformeis
com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Então veja bem, amados, a coisa é muito séria. Quando nós olhamos para a igreja evangélica brasileira e analisamos ações, pensamentos, atitudes, nós chegamos à conclusão que tem muitos crentes tomando a forma do mundo. E quando o texto diz, e não vos conformeis, ele está dizendo, não tome a forma do mundo. Ou não tome o padrão do mundo como estilo de vida. Sabe por que a igreja evangélica brasileira, e aí eu posso dizer mundial, está precisando de um avivamento? Porque ela está mais se parecendo com o mundo do que com Cristo. Isso é muito sério, irmãos. Isso tem que te chocar aqui nessa noite. Isso tem que te incomodar aqui nessa noite. Porque se você ficar incomodado, primeiro, você não vai tomar a forma do mundo. Segundo, você vai orar pela igreja, você vai orar pelos crentes, você vai orar para que haja realmente uma transformação. E é aquilo que de vez em quando eu falo neste altar. Isso que eu estou falando é tão sério, que apesar da igreja evangélica no Brasil ter crescido muito, ela gera pouco impacto. Antigamente, por exemplo, se alguém precisasse de uma indicação de trabalho e alguém dissesse assim, ó, eu tenho fulano, um amigo meu, um primo meu, um irmão, enfim, ele é crente. Ah, que legal, que bom que ele é crente. Vou ter alguém para confiar, vou ter alguém que quer alguma coisa com a vida. Mas hoje, isso não quer dizer nada. Isso não quer dizer nada. Você tem noção do que eu estou dizendo para você? Eu não canso de dizer que uma vez um sociólogo sendo entrevistado, falando sobre o crescimento da igreja evangélica no Brasil, e foi perguntado qual é o impacto que isso pode gerar no Brasil. Ele, nenhum. Ele, como assim nenhum? É porque a igreja evangélica cresceu muito, mas eles não se entendem, eles brigam entre si, eles não têm unidade. Nem sempre eles vivem o que eles pregam. Será que isso te incomoda, irmãos? O que foi, irmãos? Está acontecendo alguma coisa aí? Está nevando aqui dentro da Betel? Foi o ar quente do fogo do Espírito Santo que se chocou com o ar frio do ar-condicionado e fez pedra de gelo. Olha só que explicação. É química isso, irmãos? É química? É química isso? Não sei o que é, mas é isso aí. É física, viu? Por isso que viu? Ainda bem que eu perguntei, né? Tá tudo bem já? Posso continuar? Onde que eu estava agora? Vocês não estavam prestando atenção, né? Então, assim, não estava gerando nenhum impacto. Ele estava dizendo. Aí ele disse uma outra religião, que eu não vou falar aqui o nome, que estava em crescimento, cresceu muito no mundo. Essa sim, essa vai ter um impacto. Aliás, eu acho que eu vou falar porque eu acho que vou citar ela em algum momento aqui, o quanto ela leva a sério o que a gente deveria levar. Que é o islamismo. Ele diz, não, se fosse o islamismo, se o islamismo crescesse no Brasil, como a igreja evangélica cresceu, aí a gente poderia estar preocupado. E o que ele disse, isso tem papo de 20, 30 anos, irmãos. Eu era criancinha. Olha o que está acontecendo na Europa, lá onde eles estão. Vocês sabem, se você é uma pessoa bem informada, você sabe que o Islã tem dominado a Europa. Eles estão fazendo o dever de casa. E a igreja não está. Você sabe por que a gente está vivendo o que estamos vivendo no Brasil? Alguém vai falar, por causa dos políticos corruptos, por causa dos juízes injustos. Sim. Mas a culpa sabe de quem é, irmãos? Da igreja. Eles têm responsabilidade? Tem. Mas a culpa é da igreja,
Porque se a igreja influenciasse, se a igreja fosse realmente uma igreja de Cristo que impactasse a sociedade, lá na política tinha homens e mulheres de caráter. Ou, ruim de tudo, ainda que não tivessem cristãos da política, os homens temeriam a igreja de Jesus. Temeria um homem e uma mulher de Deus. Se não me falha a memória, a rainha Elizabeth, na época de umas guerras lá atrás, sei que é bom nisso aí, se vê se é isso mesmo. Ela dizia o seguinte: eu temo mais o joelho dobrado. De quem mesmo foi de um avivalista. Veio o nome aqui na cabeça e fugiu agora de novo. Não lembro. Eu temo mais, Eva Roberts, acho que foi Eva Roberts mesmo, não lembro. É um dos avivalistas aí do século passado. Eu temo mais o joelho dobrado de fulano do que Bonaparte, Napoleão Bonaparte. Você tem noção do que é isso? A rainha de uma nação disse que temia mais um homem de Deus de joelho do que um homem tão terrível que foi esse. Você tem noção? Meu Deus do céu. Será que tem alguma coisa errada com a igreja, irmãos? A igreja só precisa de um avivamento porque ela está fria, ou ela só precisa de um avivamento quando ela está fria, distante. Ela já se distanciou daquilo que é de Deus, daquilo que é a palavra. Ela já não está mais refletindo Cristo. As pessoas nas suas ações, nas suas atitudes, na sua fala, na sua forma de vestir, de agir, elas não mais estão refletindo Cristo. A sua vida já não é mais uma carta viva do Evangelho, porque se fosse, tudo à volta era transformado. Então, quando nós olhamos para as ações dos crentes, nós vemos mais a forma do mundo do que a forma do reino de Deus. Não é à toa que Jesus disse assim, ó, muitos são. Esse é fácil, hein, irmãos? Vocês estão aqui, irmão, da glória aí? A nuvem está aqui ainda da glória de Deus. Você já está correndo do mocotó? Já está sentindo o peso do mocotó já? Paz bispa, tudo bem? Hã? Vamos lá. Jesus disse que muitos são e poucos escolhidos. Escute isso. O maior privilégio, irmãos, não é ser chamado, mas é ser escolhido por Jesus. Guarda essa frase no teu coração. O maior privilégio não é ser chamado, porque chamado todos são. Todos têm oportunidade, mas escolhidos só quem estiver alinhado com a palavra de Deus. Só quem estiver disposto a viver a cultura do reino. E aí, amados, não tem para onde você correr. Então, eu quero investir um pouquinho de tempo nisso aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você, que é crente em Jesus, e para essa igreja aqui que eu já falei algumas vezes. O reino de Deus tem cultura. Porque todo reino, para ser reino, tem que ter cultura. Todo reino, para ser reino, tem que ter princípios, tem que ter valores, tem que ter direitos, obrigações. E o reino de Deus tem que ter um rei. E já existe um rei, o Rei da Glória. O Rei poderoso na guerra. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. Amém? Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Seus súditos, eu sou um. Será que tem mais aqui? Então veja bem. O reino de Deus tem princípios, tem valores. Aí olha aqui para mim. Sabe onde você encontra os princípios e valores? Aqui, irmãos. A Bíblia ainda é e continuará sendo, Roberto Carlos, a nossa regra de fé
e prática. O que já não tem sido para muitas pessoas. E nesta noite Deus me usa para trazer essa palavra para você. E essa palavra que é de Deus não mudou. Ela vai passar gerações e gerações e não vai mudar. Porque o mundo passa, como diz a palavra aqui. E tantas coisas passam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra de Deus não passa. E aí, amados, eu fico olhando algumas coisas, e há muito tempo eu não falo sobre isso, e eu vou falar, irmãos. Eu vou falar. Isso é usos e costumes. Tá, não tem problema. Se você categorizar assim, não tem problema não. Mas vamos lá. Crente não anda com roupa indecente, seja homem ou seja mulher. Isso não é, aí nesse sentido que eu estou dizendo, não é nem usos e costumes, é doutrina bíblica. Porque a Bíblia fala que a gente tem que se vestir decentemente. Claro que esta questão da vestimenta vai pegar mais para a mulher do que para o homem. Mas também tem homem que só é misericórdia. Tem mulher. Quando eu falar mulher nesse sentido aqui do que eu vou falar agora, também atinge o homem. Mas eu vou falar mais mulher nesse momento, porque é onde, como falei, a gente precisa tratar mais. A mulher de Deus deve andar adornada decentemente. Não de forma vulgar, não de forma mundana. Até os adereços que você usa, mulher, deve ter também equilíbrio. Tem umas que às vezes parece até uma árvore de Natal. Tem umas que atrai até a pombagira. E não ache você que eu estou exagerando, porque eu tenho 34 anos de vida cristã e 32 que eu trabalho com libertação, e muitas vezes vi pombagira se manifestando e falando que a porta de entrada foi adereços, foi tipo de pintura, aquilo que aquela mulher estava usando. E aí a gente está no século 25, 2010, não sei, 21, né? Já vamos já assim, é para poder, porque a gente já volta lá, porque é o século. Irmãos, o século pode vir até o 30, mas eu repito, a palavra de Deus permanece para sempre. Como a mulher deve se vestir, como o homem deve se vestir decentemente. Vai para o espelho. Se tem marido, pergunta o marido. Se tem pai, pergunta o pai. Mas agora tem essa onda no meio da igreja de tantas mulheres andando, irmãos, de forma só o sangue de Jesus. Porque eu estou falando aqui que Deus está dizendo assim: não ame o mundo. E tem gente se vestindo como o mundo. Você pode ficar na moda, você pode ser atual, não há problema nenhum, mas tem que ser decentemente. 1 Pedro capítulo 3 ou 2, ali vai falar sobre isso. Outros textos da Bíblia vai falar sobre isso. Outra coisa, irmãos, que não é cultura de crente, da igreja de Jesus, do reino de Deus. Crente, estou falando quem é crente, não estou falando quem veio do mundo com, tá? Quem veio do mundo com, quem se desviou, e aí foi lá fazer tudo que o mundo faz. Porque a primeira coisa que acontece é isso, né? O crente se desvia, ele vai lá fazer tudo que o mundo faz, ou que ele fazia quando era do mundo. Tatuagem, irmãos, não é coisa de crente. Não é. Vai estudar sobre a tatuagem. Aí o Islã, quem serve o islamismo não pode fazer tatuagem, porque eles entendem que é mutilar o corpo. O único texto que tem Levítico que fala sobre isso, vai trazer esta conotação de mutilar o corpo. Mas está escrito o nome da minha mãe, está escrito o nome do meu pai, está escrito Jesus te ama, está escrito... Ei, amado, eu estou falando de cultura. Se tem cultura no reino de Deus,
Pelo contrário, ainda que seja um texto, e eu sei que um texto não é pretexto para você formar doutrina, eu estudei isso, mas aí alguém falou assim, não, mas na Bíblia não tem nenhum texto literal que fale que não pode fazer tatuagem. Então eu vou usar o mesmo argumento que você. Então você não faça, porque na Bíblia também não tem escrito dizendo assim, ó, faça tatuagem. Já que você quer usar o argumento que não está na Bíblia, nada claro assim, porque você é um espertinho, uma espertinha, né? Que você quer que seja literal. Uma vez um certo pregador, bem conhecido, ele disse assim, irmãos, se tudo Deus tivesse que escrever na Bíblia, a Bíblia nem caberia para a gente levar. Mas Ele nos deu inteligência. Se o reino de Deus tem cultura, então eu tenho que perguntar tudo que tem no mundo, que eu quero fazer, que eu tenho vontade de fazer, eu tenho que perguntar se tem na Bíblia. Então, ainda que tenha um texto que ele vai dizer lá para você não fazer figura de nenhuma pessoa morta no corpo, e eu fiquei achando uma coisa interessante, eu nem quis, eu vou só passar aqui. A tradução mais fidedigna que a gente tem, que é King James, ela fala tatuagem, você acredita nisso? Que está escrito tatuagem no português? Mas como eu não pesquisei no hebraico, depois procurei, que eu acabei não anotando aqui, Levítico, acho que 29, para não colocar figuras de pessoas mortas no corpo. Aí depois você me dá a referência aí, coloca aqui, aí ó. Bota aí na King James. Ah, tá aí já, né? Isso. Vamos lá, quando eu falar igreja, você lê bem bonito. Vai lá, 1, 2, 3, igreja. Ah, apóstolo, mas eu já fiz tatuagem quando eu estava no mundo, quando me desviei. Amém, irmão. Amém. Olha só. Uma vez que você estava lá no mundo, você fez, ok, Deus te perdoou já, tranquilo. Ah, eu estava na igreja, fiz também, tá bom, se arrependa. E nem você vai para o inferno por causa da tatuagem, a não ser quando você faz por desobediência, porque eu estou falando para você que não é cultura do crente, porque não é do reino. Agora, a tatuagem é uma cultura do mundo, sim ou não, irmãos? Aí será que Jesus precisava escrever 10 versículos para você acreditar que ele está dizendo assim, ó, não façam tatuagem porque isso me desagrada? Se ele está dizendo, quando ele fala assim, ó, não ameis as coisas que estão no mundo, é tantas coisas. Agora deixa eu falar uma coisa para você. Toda tatuagem, quando ela é feita, ela fere o corpo, ela mutila o corpo. Se você for fazer um estudo, agora esquece a questão espiritual. Se você for fazer um estudo, você vai ver que ela pode trazer problemas seríssimos na saúde. Como que Deus permitiria que algo que poderia trazer algum prejuízo na sua saúde fosse da parte dele? Outra coisa, a origem da tatuagem, você vai muito encontrar no ocultismo. E se eu te disser que havia uma jovem que visitava aqui a igreja, que tinha uma tatuagem enorme nas suas costas, que quando ela ficava possuída por uma pombagira, as costas dela pegavam fogo, dela ficar gritando de dor. Só que tinha um agravante, era uma tatuagem enorme de São Jorge, de Jorge, né, que São não, Jorge. Mas enfim, por várias vezes ministrando libertação, demônios disseram que entraram na vida, na família daquela pessoa por causa daquela tatuagem. E hoje tem moda no meio da igreja, todo mundo querendo fazer tatuagem. Aí alguém já falou assim, apóstolo, por que isso não se posiciona e proíbe as pessoas de serem membros da igreja que usam tatuagem? Falei assim, porque, primeiro, eu entendo que isso não é
um princípio fundamental do cristianismo. Isso é secundário. Existem coisas no reino de Deus que você consegue lidar e relevar. E eu não vou entrar no mérito disso agora, senão eu vou perder aqui a linha do pensamento da mensagem. Mas eu ensino de vez em quando, e agora eu estou falando, há muito tempo eu não falo assim publicamente. Mas eu me posiciono, e eu falo para os jovens dessa igreja, se depois de você ouvir uma palavra dessa, você fazer tatuagem, você está indo contra um posicionamento do seu pastor, que crê pela palavra de Deus, que não é uma cultura para você ter na sua vida, isso é coisa do mundo. E aí a gente vai pegando mais pesado quando se fala de voluntariado. Porque aí a gente precisa ter um padrão, irmãos. O reino de Deus tem que ter um padrão. Piercing, irmãos, não é coisa de crente, é do mundo. É piercing em tantos lugares. Vai estudar também sobre isso, que você vai encontrar coisas envolvidas, essa prática envolvida com o ocultismo. Eu sei que o que eu estou pregando mais afasta, mais impede de pessoas serem atraídas, amados, mas é por isso que está assim a igreja, porque não tem, ou poucos estão tendo coragem de pregar o que eu estou pregando. Porque se você concordar comigo que a cultura da tatuagem, do piercing, da indecência, ela é uma cultura do mundo, você já concordou com a Bíblia que não é coisa para o cristão fazer. Portanto, não precisaria ter textos muito específicos sobre isso, queridos. Se Paulo está dizendo para a igreja de Roma, não tome a forma do mundo, pelo contrário, você deve transformar o mundo. Agora, como que eu transformo o mundo com o meu comportamento, com a minha forma de ser, de vestir, com o meu caráter, se ele não está alinhado com o Evangelho de Cristo Jesus? Será que você consegue entender isso? Existe um cantor que foi de uma banda do mundo e que se converteu. Fica aí para os jovens. Se você quiser ouvir de alguém que foi, que tem muitas tatuagens no corpo, assista o testemunho do Rodolfo Abrantes, que foi da banda dos Raimundos. Assista. Vai lá, aí você vai ouvir de alguém que praticou isso o tempo todo no mundo. Ele teve a experiência dele. Ele tem mais autoridade do que eu, porque eu não tenho uma, e graças a Deus por isso. E quando alguém me pergunta, os jovens que me perguntam sobre isso, se que eu acho de homem usar brinco, o que eu acho de fazer tatuagem, eu pergunto, meu amado, qual é a sua maior referência aqui nessa igreja? E é imbatível, né? A resposta mesmo. É o senhor. Ok. Você me vê de tatuagem? Não. Você me vê de brinco? Então está tranquilo. Então, se eu sou a sua referência, meu amado, você não... Entende? As mulheres, quem é a tua referência? A pastora. Claro que hoje eu tenho aqui líderes exemplares, homens de Deus, mulheres de Deus aqui. Não somos os únicos e glória a Deus por isso. Mas temos que ter um padrão, irmãos. O nosso padrão não é o mundo. O nosso padrão é Cristo. A Bíblia está dizendo, não ame as coisas do mundo. Não ame as coisas do mundo. É triste a realidade de muitos crentes, pois estão amando mais o mundo do que a Deus. E se isso está acontecendo, não tem como, irmãos, o fogo do avivamento se manter aceso e nem aumentar, quem dirá romper em um poderoso avivamento. Você não pode querer amar a Deus e amar o mundo, não fecha a conta, e nós vamos entender mais isso aqui na palavra. Então, diante disso, vamos meditar
nesses desejos mundanos e suas implicações em nossa vida espiritual, uma vez que alimentamos estas concupiscências. O texto é claro, ele fala de 3 desejos incontroláveis, porque é isso que significa concupiscência. Em primeiro lugar, ele fala sobre a concupiscência da carne. A concupiscência da carne são desejos excessivos e desordenados, que têm a ver com a nossa natureza pecaminosa, dominada pelo pecado e pela rebelião contra Deus. Por causa do pecado de Adão, todos nós nascemos em pecado, desejando agradar a nós mesmos, independentemente da lei moral de Deus. A nossa carne está totalmente inclinada pelo pecado. Então, por que tem muitos crentes amando o mundo? Porque você se converteu. E eu estou partindo do pressuposto que você se converteu. Não vou entrar no julgamento aqui se você realmente se converteu ou não. Mas a sua carne não. A sua carne, a minha carne, ela continua contaminada. Ela continua cheia de desejos incontroláveis. Então, como eu consigo controlar todas essas coisas? Mas antes disso, eu quero que você coloque aí, por favor, Gálatas 5, de 19 a 21. Vamos ler aqui quais são as obras da carne que justifica por que desses desejos, dessas atrações que nós temos com as coisas do mundo, como essas que eu falei, tem tantas outras que nós poderíamos falar aqui, mas essas que talvez mais permeiam as igrejas evangélicas hoje. Eu vou ler os ímpares, vocês leiam os pares. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. A igreja. Inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes, eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Aí está as obras da carne. Então, além dessas coisas que eu falei, aí você entra aqui na questão das impurezas, que são pensamentos impuros, masturbação, pornografia, adultério consumado, adultério virtual, fornicação consumada, fornicação virtual, que tem de tudo agora. Idolatria, avareza. Quando você ama o mundo, você está cometendo pecado de idolatria. Porque o que é idolatria? Quando você ama qualquer coisa além de Deus. Quando você coloca qualquer coisa em primeiro lugar na sua vida, que não seja Deus, ali você está cometendo pecado de idolatria. Quando você não é dizimista, quando você tem dificuldade de ser ofertante, você está cometendo o pecado de idolatria, porque você está colocando o dinheiro como seu Deus. Isso é avareza, isso é idolatria, isso é infidelidade. E tantas outras coisas que o texto foi dizendo aqui. Libertinagem. Sabe o que é libertinagem, irmãos? É a liberdade sem regra. É quando você começa a fazer aquilo que não está no padrão de Deus. O que vem à sua mente você quer fazer. E você não consulta Deus. Você não está vivendo uma liberdade em Cristo, você está vivendo uma libertinagem na carne. Aí vem as discórdias, o ódio. Esses dias eu falava sobre isso aqui na igreja. Eu odeio o irmão fulano, eu odeio a irmã fulana. Irmão, então tu vai para o inferno, irmão. Eu não estou te mandando, eu estou dizendo que você vai. Ah, eu não gosto do fulano, eu não gosto da fulana. Ah, eu não vou fazer isso aqui não, porque é por fulano, é com fulano. Então você vai para onde, criatura? Você está deixando a tua carne falar mais alto que você? Ah, mas eu não suporto fulano, mas a Bíblia manda você suportar ele em amor. E
você ainda está se aliançando ao diabo, porque a Bíblia diz que se você não ama o seu irmão que você vê e diz que ama a Deus que você não vê, você se faz mentiroso. E quem é o pai da mentira? Eu não tenho afinidade com todo mundo não, irmãos, nem todo mundo tem comigo. Mas a gente tem que se amar. A gente tem que se suportar. Tu quer ver uma outra coisa? Inveja. Alguém cresce no ministério, alguém passa numa prova, alguém consegue um emprego, o outro fica com raiva. Ele não se alegra com a vitória, com a conquista do irmão. Obras da carne. Essas coisas são coisas do mundo, irmãos. Então, em nome de Jesus de Nazaré, a ordem de Deus para mim e para você é: não ame o mundo. Não dê lugar à carne. A ordem é: mortifica a vossa carne. Sabe por quê? Escuta essa aqui. Sabe por quê que muitas vezes o culto não alcança o trono e o céu não abre? Porque você está na carne. A tua carne está falando mais alto. E quando você estuda sobre o mecanismo de culto que o tabernáculo te ensina, eu estou para pregar de novo aqui sobre o altar de incenso. O altar do incenso é o último utensílio antes do Santo dos Santos. E é o mecanismo do incensário, de quando o incensário era queimado, que subia fumaça, que conectava a eternidade com os céus. Por quê? Porque quando se queimava o incenso, havia algo que acontecia lá no Santo dos Santos. A glória de Deus enchia o Santo dos Santos. Só que tem o seguinte: tudo começa no altar do sacrifício. E lá no altar do sacrifício tinha que sacrificar o cordeiro. E lá onde era sacrificado o cordeiro, que ele era queimado, pegava-se as brasas lá do altar do sacrifício, o sangue do cordeiro se levava lá para o altar do incenso, e depois o sangue com o incenso no incensário era derramado, e a fumaça que subia conectava a eternidade com a terra. E a glória de Deus enchia o Santo dos Santos. A gente já sabe que Jesus foi o Cordeiro que morreu na cruz do Calvário por nós. Ele já foi imolado, derramou o seu sangue por nós. Mas há um mecanismo sendo ensinado ali de culto. Hoje nós não precisamos mais oferecer sacrifícios de animal, mas o sacrifício hoje somos nós. O objeto do sacrifício sou eu, é você. E como que isso funciona? Como que eu trago para a realidade de hoje esse mecanismo de culto? Quando eu queimo a minha carne, quando eu mato a minha carne, quando eu falo para a minha carne assim, a minha carne quer adulterar, eu falo: não, eu sou um homem de Deus, casado, amo a minha esposa, e eu fiz uma aliança com Deus e fiz uma aliança com ela. Eu não vou dar lugar à minha carne. Quando a pornografia está batendo a porta, eu digo: não, eu quero ver, mas eu não vou ver porque eu tenho uma aliança com Deus, eu sou templo do Espírito Santo, isso vai me fazer coisas que não vai agradar a Deus, então eu não vou fazer. A mentira vem para eu contar e eu falo: não, eu não vou contar essa mentira porque eu sou crente, o pai da mentira é o diabo, portanto eu não tenho nenhuma associação com ele, então eu vou matar minha carne e não vou mentir. Quando eu sacrifico a minha carne nesse aspecto,
e chego aqui no templo para adorar o Senhor como igreja, e também ofereço sacrifícios de louvor e adoração, quando subir a fumaça desse sacrifício, que é o sacrifício com o incensário, nesse mecanismo que eu te falei, aí o que acontece? Isso conecta o céu com a terra. E aí a glória de Deus vem, enche a casa, nos convence, faz aquilo que você viu aqui ainda há pouco. Aí a gente entra em parafuso, quem já é crente há muitos anos, como que pode? Nem teve pregação, mas teve sete reconciliações. Por quê? Porque a presença da glória de Deus estava manifesta aqui. Porque quando nós oferecemos um sacrifício de louvor e adoração, chegou no trono. Então nós precisamos mortificar a nossa carne. Então quando nós permitimos os desejos carnais nos dominar, nós estamos ignorando a vontade de Deus. Isso nos leva a violar a justiça de Deus. Por esta razão, o apóstolo Paulo, falando na igreja de Roma, disse em Romanos 3, de 10 a 12, assim como está escrito: não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Quando Deus usou o apóstolo João para nos dizer, não ameis o mundo, ele estava nos ensinando que a mente que governa o sistema do mundo, a saber, Satanás, é a fonte que alimenta as obras da carne. Portanto, se amarmos o mundo, viveremos dominados pela carne, praticando todo tipo de pecado. O apóstolo Paulo declara em Romanos 8, de 5 a 7, que a inclinação da carne é inimizade contra Deus, e ela gera morte espiritual. Por esta razão, não há como manter o fogo do avivamento, e nem romper em um poderoso avivamento, a menos que se arrependa e se converta genuinamente a Jesus Cristo. Você quer fazer uma demonstração para Deus de que você o ama? Mate a sua carne. Diga não às paixões da sua carne. Porque se você outrora diz que está cheio do Espírito Santo, mas continua fazendo as coisas do mundo, não é o Espírito de Deus que está te tomando. Se você sapateia, roda no poder, e se você, depois disso tudo, faz as coisas que o mundo tem alguma coisa errada. Então, em nome de Jesus, decida mortificar a sua carne. Jesus disse em Lucas 9, 23 a 25, e dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem granjear, ganhar o mundo inteiro ou todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? Você está entendendo, meu irmão? Se você quer seguir a Cristo, você tem que negar a si mesmo. Eu te pergunto e responda para você, você tem se negado? E aí quando fala de se negar, tem a ver com a concupiscência da carne. Tem a ver com a concupiscência dos olhos, que vamos falar rapidamente. A ordem de Deus para nós, seus filhos, quanto às obras da carne, é que devemos mortificar as obras do corpo, através do Espírito Santo, como está lá em Romanos 8, de 12 a 14, eu vou pular esse texto. Se quisermos manter o fogo do avivamento aceso e romper um poderoso avivamento, como filhos de Deus, precisamos e devemos fazer como o apóstolo Paulo fez e decidiu, que está lá em Gálatas 2:20, aí você pode colocar, ele está dizendo aí no texto, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne,
vivo-a na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa é a proposta do Espírito Santo para você nessa noite. Crucificar a sua carne. Você quer viver o extraordinário de Deus na sua vida? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ter romper em um avivamento e se manter avivado até que ele venha? Você todos os dias vai ter que matar a sua carne. Todos os dias você vai ter que falar: Senhor, eu quero crucificar a minha carne. Senhor, eu não aceito que ela me vença. Eu não aceito, Senhor. E alimente o seu espírito. Porque Gálatas 5,16 vai dizer: andar em espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Em segundo lugar, o texto vai falar sobre a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos é o desejo pecaminoso de possuir o que vemos. É um desejo exagerado por coisas materiais, riquezas, bens e prazeres visíveis, que não procede de Deus, mas do mundo. Conforme 1 João 2,16. É a atração pelo glamour, ostentação em posses, impulsionada pela sociedade de consumo e mídia, que bombardeia o mundo através de campanhas publicitárias e pela cultura que exalta a fama, a fortuna, o consumo, que pode desviar o foco do crente da verdade e dos valores eternos. O que você está desejando com os teus olhos? Você está caindo nesse espírito publicitário da mídia, de falar o padrão. Uma coisa aqui que há muitos anos eu já faço, eu aproveito uma situação aqui da igreja que eu já vou dizer, para tirar essa cultura consumista da mente das pessoas. A gente cresceu com aquela cultura que no final do ano tem que ter roupa nova. Não, tem que ter roupa nova. Se não tiver roupa nova, meu Deus, se você botar aquela da semana passada, se for mulher então o negócio ficou pior, né? Não, porque tem que ter roupa nova. Se for no culto da virada, não, tem que estar bonita. Tem que estar bonitão, tem que estar todo novo, né? Aí o que acontece? Principalmente mulheres, né, tem essa desvantagem, né, porque está toda hora trocando os modelos dos vestidos. Então, no final do ano, o vestido de 100 fica 200. Não é assim? Né, irmã? Tá gostando, né? Não é assim? A mulher, se botar roupa num culto, já não quer vir no próximo com esse. Se festa, então nem fala. Alguém que eu não vou dizer quem, alguém que eu não vou dizer quem não, foi alugar um vestido para ser a mãe da noiva? Não vou dizer quem é, não. Não vou dizer quem é, não. Não vou dizer quem é, não. Oh. E aí o que acontece? Quando ela viu uma outra mãe de noivo, aí era um noivo, com o vestido ela já quis outro. Já trocou 4 vezes o vestido. Quantos? Quantos foi? 3. Ó, nem sabe, viu? Foi? 4. Acertei. 4 vezes, viu? Viu? Mas assim, e eu já tive que pagar 2 vezes, irmão. Aí ela, né, com uma boa esposa, não, eu tenho um casamento depois para ir. Falei, tá bom, meu amor, vai lá, né? Eu amo vê-la feliz. Bota no cartão para a gente ver o que a gente faz. Aleluia, né, irmão? Mulher tem essas coisas, e não há nada de errado nisso, tá, mulherada? Não sou contra isso aqui, pelo contrário. A minha, quando faz, vai, mulher. Ela está querendo fazer um procedimento aí, ela falei, vai lá, vê se tem crédito no cartão. Bota lá. Depois que inventaram 10 vezes, né, irmão? Meu Deus do céu. Tem coisas que tem coerência, tem coisas que é assim mesmo, né? A minha filha vai casar, ela tem que ser, depois da noiva, a mulher mais bonita da festa, irmão. E eu o homem mais bonito. Depois do César, né? Vou dar essa moral para você, para ela sempre é a princesinha. Para você, só nessa do casamento. Faz parte.
Mas quando isso vira um consumismo desenfreado, isso traz problema também. Aí aqui a gente costuma fazer nos temas do ano seguinte, camisas. Aí eu ajudo a igreja, eu falo, irmãos, olha só, ninguém precisa comprar roupa nova. Pode vir com a calça jeans, né? Com aquela roupa que você já tem de baixo, e vem com a camisa da igreja. Você vai gastar só R$90. Aí eu dou uma dica, aí o que você faz? Não compra vestido para o final do ano. Quando você for em janeiro, quando chegar janeiro, você vai lá e compra, porque você vai comprar 2 com o dinheiro de 1. Olha aí, mulherada, que coisa boa. Você não gosta de estar sempre com um vestido novo? Faz esse teste. Com roupa masculina não funciona muito não, mas com feminina, vê se não funciona. A pastora comprava muito uma marca aí que não vou falar aqui agora, e aí era certo, irmão, janeiro a metade do preço. E já teve vezes que ela não falou que ia pagar em dezembro, em janeiro pagou 3. Aleluia, eu fiquei feliz demais. Glória a Deus. É forte o Brasil. Né? Porque ela ficou feliz e eu também. Né? 3 vestidos em vez de 1. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O que teus olhos estão te levando a fazer? A consumir? Eu estou falando agora de roupa, mas e coisas que estão contaminando o seu corpo? Um exemplo bíblico, irmãos, de concupiscência dos olhos foi Sansão. Sansão foi o homem mais forte da história bíblica. Só com uma queixada de boi, de jumento. Eu ia falar jumento, aí eu falei assim, acho que foi boi. Com uma queixada de jumento, coitado do jumento, né? Ele matou 1000, acertei agora? Matou 1000, viu? Matou 1000. Mas ele não podia ver uma mulher, irmão. Será que tem alguém que é assim? Te achou, hein? Não pode ver uma mulher que você fica encantado, né? Esse capeta de Zé Pilintra vai sair da tua vida, irmão. Toma uma vergonha na tua cara, rapaz. Se tu é um homem casado, tu já tem a tua mulher, rapaz. Vai se converter. Em nome de Jesus. Isso vai te matar, e vai mesmo. E se você não se converter, tu vai ver o que tu vai arrumar para a tua vida. Não brinca com esse negócio, não. Ele se engraçou, onde ele ia, ele se engraçava. Primeiro ele viu uma das filhas dos filisteus, se engraçou com ela. Depois viu uma prostituta, se engraçou com ela em Gaza. Depois com Dalila, que você já conhece a história. E ali ela começa a brincar com ele. Até que ela descobre o seu segredo. E entrega ele nas mãos do inimigo. Ei, psiu, a pombagira vai te entregar nas mãos dos teus inimigos. Eu sinto que tem endereço esse negócio, irmãos. Deus está te dando uma oportunidade nesta noite de você se converter. Muda a rota, em nome de Jesus. Escute isso, amados. Sansão viveu por sua concupiscência e pagou com sua própria visão. Porque quando seus inimigos o pegaram, a primeira coisa que eles fizeram foi furar os olhos dele. Satanás vai furar os teus olhos se você não tomar vergonha na cara. Seu prostituto. Pô, apóstolo, está pegando pesado. Tô mesmo. Não gostou, não? Vem cá que eu oro por você. A pessoa quer falar, parte para dentro, nada, irmão. Eu oro por você. Esse demônio vai cair por terra em nome de Jesus. Mas é melhor você ouvir eu pegar pesado com você, porque essa palavra vai te dar vida.
vai salvar o teu casamento, a tua família. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você está pensando também que eu não sou tentado? Também sou. Você gosta de mulher? Eu também gosto. Também gosto daquele negócio também. Mas Deus já me deu uma já. E Deus já te deu também. Ah, ô glória. Olha isso aí, varão. Hoje tem, varão. Ó, hoje tem, hein? Hoje tem. Hoje tem, hoje tem. Hoje tem. Ah, apóstolo, mas ela tá muito feia. A culpa é sua. Você não investe nela? Ela só vive com cheiro ruim. Você está comprando um perfumezinho para ela? Você está comprando o sabonete que ela quer? Ah, o cabelo dela, apóstolo. Ah, faz o cabelo dela ficar lindo que fica, rapaz. Tem implante, tem muita coisa boa. Ela só fica com cheiro de alho. Pois é, você não descasca nem um alho para ela? Vai descascar um alho para ela, rapaz. Vai descascar uma cebola. Vai lavar a louça, rapaz. Aí, homem, quer uma dica boa aqui? Que tu vai ter água a noite toda. Quando a mulher fizer unha, você podendo, lava uma loucinha para ela. Ainda mais se ela fez a unha para ir para uma festa. E faz assim, ó, vou te dar a dica, hein, maridão. Vou dar a dica, hein. Depois você paga a minha pizza. E da pastora junto. Quando ela veio, deixa eu passar o jejum. Senão vai ser muita água. Você vai entrar muito na carne. Ela fez a unha, ela está indo lá para a cozinha, você já sabe que tem a festa à noite. Meu amor, não, amor, o que foi? Calma, o que foi? Não, meu amor, você fez a unha agora, você vai borrar para ir para a festa. Seu maridão aqui vai lavar para você. Ela vai pensar que tu é outro. Ela vai falar assim, mas não vai demorar 3 segundos, ela fala assim, ó, hoje tem, mano. Você vai ver se não vai. Vezes quando a pastora sai, ai meu Deus, tem que sair, tem que fazer isso, fazer aquilo, sabe? Tá cheio de louça, meu Deus. Aí ela sai, eu tô lá preparando um sermão, orando, ou resolvendo uma coisa, quando vou fazer uma médiazinha aqui. Aí eu começo a lavar louça lá, lavar louça. Quando ela chega, quando ela toma até um susto, ai, pensei que tava cheio de louça ainda. Aí eu, tá bem. Lá ela não gosta de ir no mercado, então eu que vou. Eu faço as compras e deixo para ela arrumar, para ela também, né? Ficar de boa. Aí esses dias aí ela saiu também para cá, esse negócio de casamento com a Larissa. Aí ela falou um negócio, ela falou assim, ó, já te dei uma moral já. Fiz as compras todas que tinha que comprar e guardei tudo. Tu imagina como que foi minha noite? Ah, aleluia. Se tu me canta que me leva, ripa lá para trás. Eita, glória a Deus. É forte, Jurandir. É forte. É forte, irmão. Sansão perdeu a força e morreu porque viveu pelos seus olhos. Teve morte espiritual porque perdeu a unção de Deus. Porque o que o fazia ter a força era a unção que estava sobre ele por uma aliança que foi feita pelo voto aí, o Samuelzinho, pelo voto do Nazireu. Cadê o Samuelzinho? Está lá fora. Que não podia passar navalha na cabeça dele. E quebrou uma aliança com Deus por causa dos olhos. E a estratégia mesma, bispo Marco, sempre é um rabo de saia. Sempre é um rabo de saia, irmãos.
Eu não estou livre, mas eu tenho vigiado, irmãos, o máximo que eu posso. Por isso que eu falo, quando posso, quando lembro, quando há momento, eu vou falar aqui de novo para a mulherada aqui da Betel. A igreja tem pastora, que é gabinete, pastora Graça. Nenhuma mulher aqui tem autorização para ficar de conversinha comigo. Aliás, se você tentar, eu já vou te jogar para ela. Eu falo o necessário. Mando orações, quando Deus manda eu mandar oração para as ovelhas. É com ela. E eu falo aí mesmo, não tem conversa não. Se fizer de boba, eu faço ela ficar esperta na hora. E não é por causa da minha esposa não, embora ela seja paraibana. E a filha também. Embora ela seja paraibana. Mas é aquilo que eu acabei de dizer para você, sabe por quê? Não é porque eu tenho medo dela não. É porque eu fiz uma aliança com Deus e com ela. Porque eu tenho buscado amar a Deus e amá-la. Porque, irmãos, a estratégia sempre vai ser a mesma de Satanás. Sempre ele vai tentar derrubar os homens de Deus com um rabo de saia, concupiscência dos olhos, e o homem é atraído pelo que vê. É por isso, mulher de Deus, em nome de Jesus, ande decentemente, e não é só no culto não, porque se você só é crente dentro da igreja, você é crente que é quem? Quem? Como é? É isso aí mesmo. Você está crente que é crente, ou crente que é crente, é isso aí. É isso aí. Entendeu? Você vai para a praia, irmã? Vai. Mas você pode também andar de shortinho na praia, né? E o apóstolo tirou hoje para falar sobre usos e costumes de doutrina. Irmãos, eu quero que você vá para o céu. Ninguém prega mais isso não, né? Verdade. Mas eu estou pregando o que o Espírito Santo está mandando, irmãos. Todas essas coisas é do mundo. Ou são do mundo, né? É por isso que tem N. Eu sei que essa mensagem aqui ninguém gosta. Eu sei disso. Por isso que os pastores não pregam. Mas olha como que o que eu estou pregando é de Deus. Sabe por que está cheio de adultério na igreja? Sabe por que está cheio de fornicação na igreja? Por que está cheio de impureza dentro da igreja? Essa pouca vergonha dentro da igreja? Porque ninguém prega mais isso, irmãos. Porque ninguém mais prega isso. Então isso aqui é mensagem para quem quer ser crente, irmãos. Se você quer ser crente, não tem outra opção. Você tem que decidir negar a si mesmo. Você tem que decidir crucificar a sua carne, os seus olhos em Deus. Não é fácil para ninguém. Então não fique vendo o que não é para ver. Seja o que for, desvie o seu olhar, passa longe, muda a rota. Mas se você sabe que vai ter alguma coisa que vai te seduzir, que vai te parar, então em nome de Jesus, dá a volta. E sobre mulher estranha, que a Bíblia chama mulher prostituta de mulher estranha em Provérbios, o Eclesiastes vai dizer assim, olha, quando você souberes que tem uma mulher estranha na esquina, dá a volta, mas não passe diante dela, e nem olhe para ela, porque o olhar dela seduz. A concupiscência dos olhos mata. Então nessa noite deixa o Espírito Santo ministrar essa palavra em seu coração. Decida não viver pela concupiscência dos olhos. Não vale a pena. Eu vou repetir. Não vale a pena. Isso vai custar a sua vida espiritual, a sua comunhão com Deus, a sua intimidade com Deus, com o Espírito Santo. Isso vai custar o mover da glória de Deus na sua vida, se é que você alcançou. E se
não alcançou vai te impedir de viver o sobrenatural. Como filhos de Deus, devemos ter os nossos olhos voltados para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E pedir ao Espírito Santo para nos capacitar a resistir e a lutar contra a concupiscência dos olhos. O nosso alvo, irmãos, é o céu. O nosso alvo é o céu. Não podemos cometer o erro que Sansão cometeu de ser guiado pelos nossos olhos. A Bíblia já nos ensina a viver, a andar por fé e não por vista. O nosso alvo é o céu, porque lá está a nossa eternidade. Por isso não devemos colocar nossos olhos nas coisas terrenas. Lembrando que o texto disse, Eduardo e Luana, o mundo passa. E Jesus falou que a candeia do nosso corpo são os olhos. Se seus olhos forem bons, ou forem luz, todo o teu corpo será luz, será bom. Mas se seus olhos forem trevas, todo o seu corpo será treva. Tem gente vivendo em trevas dentro da igreja porque só vê o que não presta. Fica deixando, sabe, os seus olhos te seduzir. Meu Deus. Tenhamos domínio próprio sobre eles. Olhemos somente para as coisas que alimentam o nosso crescimento espiritual. E em terceiro e último lugar, a soberba da vida. São 3 áreas que a gente precisa lutar, que tem a ver com a nossa carne. A soberba é um sentimento de superioridade em relação a outra pessoa, ou seja, o soberbo entende que ele é melhor do que o outro. É um indivíduo orgulhoso, altivo, que está dominado pela arrogância. E o arrogante, irmãos, não considera nem Deus. A soberba é vista pelo cristianismo como um dos 7 pecados capitais, que pode levar a outros pecados, como a vaidade, a presunção, a autossuficiência e o exibicionismo. O soberbo se afasta da graça de Deus, pois se considera autossuficiente, logo não tem espaço para a graça, que é um favor imerecido. Ele não recebe a graça, não é porque Deus não quer alcançá-lo, é porque ele se sente autossuficiente, ele entende que não precisa da graça de Deus. A Bíblia nos adverte em Provérbios 16, 18, que a soberba precede a ruína, a queda. O espírito arrogante vem antes da queda. Provérbios 13, 10 vai dizer que, nos traz um outro alerta, dizendo que a arrogância só produz contendas. Você pode ver que quem está sempre disseminando contenda ou são pessoas arrogantes. Filhos amados, a soberba leva uma pessoa a viver uma vida desgraçada, porque ele não tem a graça de Deus, como ocorreu com Nabucodonosor, foi humilhado. A Bíblia diz que aos mansos Deus dá a graça, mas ao soberbo Deus abate. Fala para o teu irmão assim, amado. Fala para o teu irmão, amado, amada. Não deixa a soberba entrar no teu coração, porque ela precede a queda. E se você não entender isso, e deixar a soberba entrar no teu coração, Deus vai te abater. Sabe qual é o conselho, irmãos? Humilhai-vos, Cláudio, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Se humilhe hoje, na presença do Senhor. Um crente vence a soberba quando reconhece a soberania de Deus e se humilha na presença dEle, reconhecendo que é dependente do amor, da graça e da misericórdia de Deus, cultivando uma vida de obediência e gratidão ao Senhor. A soberba também é vencida quando valorizamos e amamos o próximo como a nós mesmos. Comece a amar o teu irmão, comece a amar aquele que você diz que é insuportável. Peça a Deus para você ter o amor dele, que você vai conseguir. Eu tenho vivido isso, irmãos. Tantas pessoas
até pastores, líderes que já me prejudicaram, já tentaram minar o meu ministério, já tentaram me ofuscar. Ovelhas que decepcionaram, outras que até falaram mal. A gente é ser humano ficamos tristes, sim. Há um momento que vem aquele sentimento de ódio querendo te dominar, sim. Vem aquele sentimento de mágoa, sim, porque nós somos seres humanos e isso é inerente a nós e é involuntário. Mas quando o sentimento de ódio, de mágoa, quer tentar dominar a nossa carne, nós precisamos lembrar que estamos em Cristo e somos novas criaturas. E aí, qual é a solução, apóstolo? É ir para o joelho e falar: Senhor, fulano fez isso, fulana fez isso, eu estou com ódio, eu estou com mágoa, mas eu sei que isso não te pertence, não é um sentimento que deve permear o coração de um crente. Arranca, Espírito Santo, esse sentimento de mágoa, esse sentimento de ódio do meu coração. E Ele faz a obra, irmãos. Se você clamar o Espírito Santo, Ele tem poder para enxugar, sabe, as tuas lágrimas, para curar as suas feridas. Ele é especialista em fazer isso. Ore, para que o Senhor te livre da soberba, assim como Davi orou. Se tinha uma oração que Davi fez e que foi bênção para a vida dele, foi para livrar ele da soberba. Salmos 19:13 diz: também da soberba guarda o teu servo, para que se não se assenhorie de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Ore, irmãos. Se você estiver crescendo ministerialmente, crescendo profissionalmente, empresarialmente, seja o que for, se as pessoas começarem a te elogiar por aquilo que você está fazendo, primeiro dá glórias para Deus, se alegra sim, mas dá glórias a Deus, mas não deixa isso mudar o teu caráter, ou revelar quem ele na verdade é, né? Porque se você tinha uma postura antes de ter alguma coisa, e quando você passou a ter alguma coisa, você passou a ser arrogante, na verdade, aquilo que você passou a ter, revelou na verdade quem você era. E tem muita gente assim, irmãos, dentro da igreja. Você reconhecendo ou não que é soberbo, que é arrogante, não vai fazer mal não. Faça a oração de Davi: Senhor, livra o teu servo, a tua serva da soberba. Não deixa que esse sentimento se assenhorie de mim. Ele vai fazer. Concluindo essa palavra, a ordem de Jesus para a sua igreja é: não ameis o mundo. Pois como já diz o texto, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai. Diga: não é do Pai. Mais uma vez, não é do Pai. Esse, irmãos, é o sistema de valores corrupto de Satanás. Esse, uma frase bem atual, esse é o modus operandi dele. E o apóstolo João é categórico em dizer que esse modus operandi não é do Pai. Portanto, filhos amados, guarde essa verdade em seu coração. Tudo que há no mundo não tem nada a ver com Deus e seu reino. Por esta razão foi que Jesus, ao ser enviado, veio para a terra estabelecer o reino de Deus. Ele veio estabelecer, agora aí sim, diga assim: Jesus veio estabelecer o sistema dos céus. Aleluia. Fala: portanto, eu, como cidadão do reino de Deus, preciso estar alinhado ao sistema do céu. O meu estilo de vida deve ser o celestial. Aleluia. Porque esse modus operandi de Satanás, chamado concupiscência, é uma inclinação para o mal e a satisfação de desejos pessoais que pode levar à transgressão e à separação de Deus. Foi exatamente assim que
que a serpente agiu lá no Éden com Eva, lembra? E o texto é claro. A Bíblia diz que ela olhou para o fruto e viu que o fruto era bom. Olha aí, ó, a concupiscência dos olhos. E aí o inimigo foi lá e enganou ela. A Bíblia deixou registrado, irmãos, em Tiago 4,4. E eu vou encerrar aqui com esse texto. Coloca aí. Sabe por que que você, olha aqui para mim. Sabe por que que você não pode amar as coisas do mundo? Leia o texto. 1, 2, 3, igreja. Se esse texto que você acabou de ler no final não te chocar mais do que qualquer coisa que eu possa ter dito aqui, aí, amado, amada, eu digo para você que você está ruim para você. Está muito ruim para você mesmo. Porque se você é incapaz de ser desafiado por esse texto, se esse texto não fizer você mudar de rota, se esse texto não fizer você amar somente a Deus, eu não sei mais o que Deus pode fazer na sua vida. Porque você não vai estar deixando de se render a mim. Porque não é a mim que você vai se render. E nem é isso que eu quero, e o que eu preguei é a palavra de Deus. Você vai estar deixando de se render à palavra de Deus. Que nessa noite você receba este mocotó do Espírito Santo e possa se permitir ser tratado pelo Espírito Santo. Sabe por quê? Como diz o texto, todas essas concupiscências não vêm do Pai e elas passam, mas o texto termina dizendo em 1 João 2, 15 a 17, no finalzinho do 17 diz assim, olha, tudo passa, o mundo passa, as suas concupiscências. Diga-se comigo, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Coloque o texto da ceia aí. Nós vamos fazer a leitura do texto da ceia. Pode tirar aqui, filho. Nós vamos estar ministrando a ceia agora. Eu vou só ler o texto, logo após. A paz, Igreja do Avivamento. Você acabou de assistir uma poderosa palavra que veio do coração de Deus para a sua vida. E se você foi edificado, eu te peço, deixe o seu like, comente e compartilhe. E se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se e ajude-nos a espalhar o fogo do avivamento para o Brasil e as nações. Deus te abençoe.